Avanços e retrocessos nos processos políticos, sociais, econômicos e culturais não nascem do nada. São construções coletivas, como é óbvio, e nisso, como bem define a expressão, líderes são decisivos. Neste final de 2020, o Brasil é um país pária, visto, no mínimo, como algo bizarro, digno de perplexidade e pena. Os bizarros, a começar pelo presidente Bolsonaro e seu chanceler Ernesto, fingem não saber o que se pensa e diz do Brasil e deles mundo afora. Em tudo que importa para a humanidade do século XXI, o governo brasileiro associou o país aos piores do mundo. Isso é no meio ambiente, em relação à criminalidade, nos direitos humanos, direitos das mulheres, das crianças, na ciência. No momento, para desviar atenções, o presidente se dedica a incitar uma nova revolta da vacina. Revolta da vacina de 1904, há mais de um século, então contra a vacina da varíola. O comandante do genocídio que nos leva a quase 160 mil mortos pela Covid, agora lidera ataques contra a hipotética vacina. Estão nas redes vídeos que nos ajudam a vasculhar, a entender ao menos um pouco esse Brasil de hoje. No primeiro vídeo, uma repostagem de vídeo de 2018, o hoje presidente da República faz publicidade, propaganda para um certo Alfacom. Alfacom, um curso que prepara para concursos das Polícias Federal e Rodoviária Federal e polícias militares. Já então era visível a intenção do hoje presidente de aparelhar um estado policial com os seus. Olá, estudantes da Alfacom, vocês que estão se preparando para esse concurso para a Polícia Federal, boa sorte, hein? Não é impossível não, é difícil e nós acreditamos em você. Tamo juntos, o ano que vem vou dar posse para todos vocês, valeu! Eduardo Bolsonaro já havia palestrado nesse mesmo curso em 2018. Foi quando pregou fechar o Supremo Tribunal com um cabo e um soldado. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Essa é a educação da era Bolsonaro, que retira 1 bilhão do orçamento das universidades. Isso, exatamente isso, é a essência da escola sem partido. Evandro Bittencourt Guedes, ex-policial militar, é fundador e presidente do tal Alfacom. No dia 22, Guedes repostou a publicidade feita por Bolsonaro em 2018. Em outro vídeo, o professor Evandro Guedes educa. Conta que era muito agressivo. Conta que batia em homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes e ensina a futuros policiais. Vocês não serão a nata da sociedade. Serão aqueles caras reticências que toda mulher vai querer dar se fosse solteiro. Os senhores não andarão de terno e gravata e não serão a nata da sociedade. Vocês serão aqueles caras que toda mulher vai querer dar se você for solteiro. Evandro, você era violento na Polícia Militar? Muito violento. Porrada sobrou, irmão. Eu dei porrada em todo mundo. Homens, mulheres, crianças, velhos e adolescentes. E, como é praxe no mundo Bolsonaro, o notório problema não resolvido, com mulheres e com a sexualidade. Em outro vídeo do Alfacom, outro tipo do mesmo naipe confessa publicamente com orgulho ser um assassino. A figura grotesca alardeia. Eu entrava chacinando, eu matava todo mundo, mãe, filho, bebê. Cara amiga, cara amigo, o hoje presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, faz propaganda para um curso que ensina isso. Ninguém trabalhou mais na polícia nesse Alfacom do que eu. Quem mais tempo de polícia tem sou eu. Quem mais matou fui eu.
Quem mais torturou? Fui eu. Quem mais conhece vagabundo aqui sou eu. Uma vagabunda criminosa só vai gerar o quê? Um vagabundinho criminoso. Só isso que vai gerar. Por isso que quando eu entrava chacinando, eu matava todo mundo. Mãe, filho, bebê, foda-se. Por aqui expor este crime criminosos, o YouTube deve desmonetizar este post, retirar a publicidade, como já fez em inúmeros posts, quase sempre sobre Bolsonaro e seu governo. Certamente uma coincidência. Há 7 anos, em 14 de março de 2013, eu dizia num vídeo, num comentário, o que agora o YouTube torna impróprio para menores de 18 anos. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema-direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura. Já disse, aspas, o cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz, quem procura osso é cachorro. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Toda vez que o amigo, a amiga em casa achar graça, às vezes é engraçado, em alguma dessas atitudes desse deputado, é bom lembrar de uma de suas frases. Aspas, nós não devíamos só torturar, devíamos torturar e matar. Isso é o Bolsonaro. Hoje, 7 anos depois, o YouTube decide que esse vídeo, que diz o quê? Fatos, verdades, deve ser restrito apenas para maiores de 18 anos. Que critérios definem a verdade como algo impróprio na maior plataforma de vídeos do mundo? 7 anos depois. Perigo ou censura pela constatação do fascismo, pelo fascismo ou pela crítica ao fascismo? Aliás, atos e ações fascistas tão livremente propagados em vídeos ao longo desses anos todos. É por essas e tantas outras que, mundo afora, polvos da comunicação digital e seus tentáculos estão cada vez mais sob pressão. Distopia, ataques à chamada democracia são processos que passam por estes meios. Bolsonaro chegou ao poder sabendo usar os meios, todos os meios. E assim vai se infiltrando, destruindo e ocupando instituições, criando seu estado policial. Como, por exemplo, na reunião 25 do último agosto, reunião essa exposta pela revista Época e pelo jornal Estadão. Bolsonaro então se reuniu com o delegado Ramagem, chefe da BIM, Ramagem que ele queria enfiar na direção da Polícia Federal e não conseguiu, e com o general Heleno do Gabinete de Segurança Institucional. E com advogados do filho, Flávio Bolsonaro, investigado, entre outras, pelas rachadinhas. Reunião para debater supostas irregularidades da Receita Federal ao investigar o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, o senador. Um crime flagrado, o que faz Bolsonaro? Atiça a mudança de assunto. Como de hábito, uma sucessão de eventos. Frita e humilha o general Pazuello, ministro da Saúde. Permite que um tipo asqueroso como Ricardo Salles do Meio Ambiente humilhe publicamente outro ministro general, Luiz Eduardo Ramos, secretário do governo. E assim Bolsonaro busca enterrar de vez o assunto, o uso criminoso da ABIN e do GSI para assuntos policiais e jurídicos da família. Para tanto bastou relançar a isca para as manchetes, a revolta das vacinas. Como chegamos até aqui? Que processos levaram a essa decomposição tão visível?
tão clara. Como o devido, necessário combate à corrupção, mais uma vez na nossa história, se tornou munição, arma para a tomada do poder. Vocês se lembram do chamado Mensalão. Nasceu no PSDB de Minas Gerais em 1998, eleição de então. Não se deu a menor atenção, a menor pelota. Só entrou no alvo 7 anos depois, quando surgiu o Caixa 2 do PT, o tal e famoso Mensalão do PT. Esquema de Caixa 2. Então, desde muito antes e até muito depois, esquema absolutamente generalizado, como, nesta segunda, disse no Roda Viva o marqueteiro João Santana. João Santana, que aliás havia dito isso com todas as letras no seu depoimento ao então juiz Moro. E Moro fez de conta que não ouviu. Isso envolve pequenas, médias e grandes, isso envolve milhares, centenas de milhares, eu diria até milhões de pessoas, de todas as camadas sociais e de dezenas de profissões que são ou foram remunerados por Caixa 2. Porque se tivesse o mesmo rigor que está tendo comigo em relação a essas pessoas, seria uma fila que saía atrás de mim aqui, ininterruptamente ia bater em Brasília e em Manaus, podia ser fotografada de satélites, porque são milhares e milhões de pessoas que passam por isso. Seja político, seja marqueteiro, seja jornalista, seja empresário, precisa ser muito hipócrita para fingir que não sabia disso, como não sabia quem recebia e quem recebeu. Caixa 2, condenações, corrupção, fatos, tudo que a história já registra. No julgamento do Mensalão ou do PT, foi tornada célebre a teoria do domínio do fato. Teoria pensada, criada pelo professor jurista alemão Klaus Roxin, que hoje tem 89 anos. Em 11 de novembro de 2012, Roxin disse em entrevista às repórteres Cristina Grillo e Denise Mencken, da Folha de São Paulo: a posição hierárquica não fundamenta sob nenhuma circunstância o domínio do fato. O mero ter que saber não basta. Em absoluto, não cabe. Isso seria um mau uso da teoria. Disse mais o criador da teoria do domínio do fato: quem ocupa a posição de comando tem que, de fato, ter emitido a ordem, e isso deve ser provado. Sem ter havido ato de ofício ou ordem, a teoria foi usada espertamente e erradamente para condenar José Dirceu. E aí? Aí fizeram de conta que não ouviram o que o criador da teoria, Klaus Roxin, disse sobre o mau uso da sua teoria. Com fato ou sem fato, era preciso derrubar os caras. Os fins justificam os meios. E para o Mensalão, Trensalão, casos Alston e Siemens, Rodoanel e tudo mais do PSDB e companhia, não valeu nenhuma teoria. Quase tudo prescreve. Lava Jato. Por anos, Moro, Dallagnol e companhia alardearam o apoio à operação dado pela jurista Susan Rose Ackerman, norte-americana e conhecida como grande especialista em corrupção. Agora, Susan deu uma opinião definitiva sobre a Operação Lava Jato em entrevista ao jornal Valor Econômico. Disse: no começo achei as críticas à Lava Jato injustas, mas minhas ideias a respeito sofreram forte abalo quando Sérgio Moro aceitou o cargo de ministro da Justiça. Aquilo que tinha parecido ser, ou que pelo menos eu tinha considerado como sendo processos imparciais, fundados em princípios jurídicos sólidos, na verdade começava a se parecer com uma intervenção direta na atividade política. A jurista Susan, especialista em corrupção e em processos como a Lava Jato,
disse isso com toda a clareza, mas quem não quer saber não deu e não dará a menor pelota. Assim são feitas as construções e também as decomposições. Vejamos um caso clássico. O Rio de Janeiro. Milícias e milicianos ocupam 57,5% do território da capital. As facções criminosas, os tais comandos, ocupam outros 15,4% dos territórios. E milícias e facções são aliadas ou disputam outros 25,2% da cidade do Rio de Janeiro. Daí, 3.700.000 habitantes, 57,1% da população, vivem em territórios ocupados pelo crime. Adriano, o capitão, chefe do escritório do crime, já assassinado. Assassinatos, Queiroz, rachadinhas, medalhas e homenagens a milicianos feitas por Bolsonaro e por sua família. Tudo à vista, tudo escancarado. Assim já era quando o hoje chefe da Casa Civil, General Braga Neto, foi o interventor militar no Rio de Janeiro em 2018. E os militares, agora em silêncio e permanência cúmplices no governo, são agora o poder, eventualmente humilhados pelo presidente. E nós? E o futuro? Em Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, o personagem Riobaldo constata: viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Travessia perigosa, mas é a da vida. A Bolívia acaba de começar a enxotar golpistas racistas. A Argentina, dê no que der, por hora espantou o dinheiro como valor absoluto da vida. Os Estados Unidos têm daqui a dias a grande chance de se livrar do psicopata, o deles. O Chile acaba de começar a enterrar os fantasmas da era Pinochet. Enquanto por aqui, mostram as manchetes, o governo do Bolsonaro ensaia reviver Pinochet. E nós temos eleições daqui a 20 dias. Recomecemos.